Falar de carro elétrico aqui no Brasil já não é mais novidade. Algo inédito é a gente comentar sobre um modelo assim que custa menos de 150 mil reais. A Renault pegou simplesmente o carro mais vendido da marca aqui no Brasil e resolveu eletrificá-lo. Ela não é boba nem nada, né? A tendência é essa. Então hoje nós viemos aqui até o cartódromo de Aldeia da Serra para conhecer o novo Kwid E-Tech. Simplesmente o Kwid 100% elétrico. Quem diria, hein? Então bora conhecer mais detalhes sobre o novo Kwid E-Tech. Para a gente começar, ele tem as mesmas dimensões do Kwid a combustão. 3,68 metros de comprimento, 1,57 de largura, 1,47 de altura e 2,42 metros de entre-eixos. O que tem que ficar muito claro é para o consumidor, ou até para você que gosta, né, desse mundo dos carros, não vai comprar um Kwid, mas quer entender, é que esse carro aqui ele tem uma proposta completamente diferente do modelo a combustão. Então não dá pra gente ficar comparando muito. Óbvio, é um Kwid de 142 mil reais, é caro, mas a gente tem que entender o que esse carro aqui está trazendo de inovação no país. Primeiro, esse título de ser o modelo elétrico mais barato aqui do Brasil é muito legal. Você acaba puxando um pouco os preços para baixo. E para chegar nisso tem um preço, literalmente. Então, é a mesma carcaça do Kwid. Tudo muito simples, mas a ideia é deixar a eletrificação, mesmo que ainda cara, um pouco mais democrática. Para que quem quiser experimentar esse novo mundo dos 100% elétricos, né, consiga experimentar sem pagar um valor aí a mais de 200 mil reais nos dias atuais. Então, em termos de mudança, né, você bate o olho, você vê que é um Kwid. Só que aqui na frente a gente tem um detalhe da grade, que é característico dessa versão 100% elétrica, do Kwid E-Tech, e também novos para-choques, tanto aqui na dianteira quanto lá na traseira. Aqui na frente é onde a gente carrega o modelo. Então eu vou acessar aqui para mostrar para vocês como é que funciona essa aberturinha. Você viu que já saltou aí no para-choque. Vou passar aqui para o nosso lado direito aqui do carro, né? E ó, é um plástico, tá, galera? Você pode ver que não é algo de muita qualidade, eletrônico, não. É um plástico que sai, vem para cima. Você tem aqui as duas aberturas e consegue colocar aqui o seu carregador que está lá no porta-malas, já mostro para vocês, para carregar a bateria do Kwid. Vamos colocar as capinhas aqui. Então é por aqui que você vai abastecer o seu carro. Fechando. Você vê que é barulho de plástico, né? E o capô, vou novamente acessar ali, porque o botãozinho fica do lado do que a gente abriu esse compartimento de recarga. Então, está com o capô aberto agora. Fica aqui no ladinho, não vai ter erro. Já olhei antes. Então aqui está o motor do Renault Kwid. O motor tem 65 cavalos, 48 kW, né, de potência, diferente do modelo global que tem 44. No quesito baterias, ele tem um conjunto que ao todo fornece aí 27 kWh, com uma autonomia de 265 km quando a gente fala de um ciclo combinado e 298 km andando apenas na cidade. A gente está falando aí dessas duas autonomias, né, tanto urbana quanto ciclo combinado, mas o Kwid é um carro extremamente urbano, pelo seu tamanho, pela sua autonomia e também pela sua potência. Tanto é que a Renault divulgou o 0 a 50 km por hora em 4,1 segundos. Mas por que não fala 0 a 100? Porque esse carro, a ideia são aquelas acelerações urbanas, até 60 km por hora, 80 km por hora, uma saída de semáforo, uma ultrapassagem rápida. Claro que eu quero um carro mais potente, quero um 0 a 100 em 4,1 segundos, quero sim, mas a proposta do Kwid não é essa, não é um esportivo. Então ele é um carro de entrada. Se você quiser comparar com alguém, hoje é o EJS1, né? Que a gente tem aí da JAC Motors, que é um modelo que era o carro mais barato do Brasil, o elétrico mais barato do Brasil, e agora esse posto pertence ao Renault Kwid. Vamos falar um pouquinho agora do interior do carro. Vou procurar uma sombrinha ali e você vai comigo. Barulhinho de fechamento. Outra coisa, tá, galera? Um abraço pro meu amigo João Delarco. Para fechar capô, você tem que fazer isso aqui. Ensinamento, tutoriais no meio da matéria. Então aqui em cima você vai simplesmente soltar a tampa do seu carro. Ok? É assim que fecha um capô. Não coloca ele aqui e força a tampa aqui do lado, nas laterais, aqui em frente, como se estivesse ressuscitando o carro. Não. Puxou aqui em meia altura, solta, automaticamente ele vai fechar. Ok?
Abraço, Wandelar, novamente. Aprendo muito contigo. Antes da gente dar a volta para falar de interior, você tá me vendo aqui, ó, essa versão E-Tech tem aqui o detalhe, né, aqui na parte de cima do rack, mas não é muito usual, é mais estética mesmo, você não consegue amarrar nada por aqui. Adesivos que você já tá vendo aí na lateral também. Já vou falar aqui da traseira, mas um detalhe para os haters do Kwid de plantão, quando o carro chegou, né, falou que simplesmente tinha 3 parafusos na roda, agora nós temos 4. Nessa roda também com um desenho exclusivo, rodas 14 polegadas e 4 furos. Um abraço para aquele nosso amigo mecânico que se irritou, que não conseguia colocar o pneu do Kwid. E o furo não tem para você colocar, não consegue encaixar esse satanás, ó. Segurança também, né, pessoal? O elétrico tem um pouquinho mais de torque do que o Kwid a combustão, então ele precisa realmente ter esse 4º parafuso aí para ajudar. Vindo aqui para a traseira, como eu disse, novos para-choques. Outra coisa nova, tem o Ezinho aqui, né, do E-Tech, ao lado do Kwid, e um botão para você conseguir acessar aqui a tampa do porta-malas. Isso é legal, né? Ó, apertou, ele pula, não precisa da chave, não precisa abrir lá por dentro, então muito bacana. Aqui dentro mantém a mesma litragem, 290 litros de capacidade, porta-malas razoável para bom aí, se tratando de um compacto, né? Aqui está o carregador. Detalhe, você vai colocar essa tomada já adaptada, né, na sua casa. Vou até chegar um pouquinho mais perto, vamos ver se o nosso Cinegra consegue focar aqui nessa tomadinha. É a mesma tomada se você tem uma Nespresso, se você tem ali aquela tomadinha um pouquinho mais grossa, é onde você vai colocar para carregar o seu Kwid. Vamos fechar a tampa bem levinha, característica de um Kwid. E aqui no meio da logo, a câmera de marcha ré também, que é projetada lá na multimídia. Inclusive tem uma polêmica em relação a essa multimídia. Vamos lá falar de interior agora, que eu já estou falando demais da parte externa do Kwid, que por enquanto é isso mesmo. Você não repara não, mas é um Kwid como nós conhecemos, só que agora 100% elétrico. Bora falar de interior. Vamos então agora numa sombrinha aqui e sem óculos, né, falar sobre o interior do Kwid, que tem aqui os seus bancos mesclados entre couro sintético e tecido, bonitos, com alguns detalhes até claros aqui. Achei caprichado. Vamos entrar, ocupar o banco que já está regulado para mim. Como você sabe, né, eu sou um cara grande, de 1,67 m de altura. Vou pegar esse celular aqui também para mostrar para vocês essa imagem aqui do POV, né, mas você pode me acompanhar aí também nessa segunda imagem. Volante, não temos revestimento em couro, é um volante bem simples, lembre-se, corte de gastos para o carro ficar mais em conta, mais barato, né? Mas aqui um volante que é ergonômico, mas não temos costura, é aquela boa e velha textura dos carros de entrada. Alguns controles poucos no volante, né? Mostrar a chave também, é a mesma chave do Kwid no caso. Aí a gente volta para o corte de gasto, então é uma chave canivete que você não tem a partida por botão. Para ligar o carro, você precisa, deixa eu diminuir aqui o ar-condicionado. Então, ó, agora eu aprendi aqui, temos esse painel que te mostra, quando ele está com esse ok aqui, é porque o carro está ligado. Então você vai ter que se acostumar, se você não tem um carro elétrico, você tem que saber que ele é um carro extremamente silencioso. Então ele não vai emitir barulho, você não vai saber se ele está ligado ou não. Então fica de olho no painel ali, quando tiver o ok é porque ele está ligado. Aqui a gente tem um mostrador, né, de charge, bateria. O neutro, quando você está no seletor aqui, né, no N. E o eco, modo eco, porque ele tem um modo eco que segura também para você economizar um pouco mais de bateria, limita o carro até 100 km por hora. E aqui o power, para mostrar também que ele está ligadinho. No meio, um computador de bordo, pequenininho, mas que te entrega algumas informações interessantes, como aqui, ó, 95% de bateria, eu tenho 201 km de autonomia, esse carro já andou 190 km, está zero, e agora aqui com a porta aberta e 0 km por hora, porque ele está parado. Aqui um medidor, como se fosse um medidor de combustível do Kwid, e também um indicador aqui do câmbio, né? No caso ali a gente está em N, se eu mudo para o D, ele muda lá, ó, D, e se eu mudo para Ré, ele também mostra ali. Detalhe da ré, automaticamente, câmera de marcha ré ligada, aquela que eu mostrei para vocês lá atrás. Não é uma câmera com tanta qualidade assim, mas você já vai ter a imagem aí para te ajudar, para facilitar a sua vida. A polêmica que eu falei para vocês em relação à multimídia, vamos voltar aqui para o neutro,
é que é a multimídia do Kwid anterior a esse, a combustão. Então, não é a mídia de 8 polegadas, é uma multimídia de 7, com aqueles controles aqui na parte de cima, USB e auxiliar também na parte de cima. Eu não reclamo, não acho uma multimídia ruim, mas a gente já tem uma multimídia mais avançada, poderia estar aqui, né? Não entendi o fato de terem usado essa multimídia especificamente. Então você tem aí as conexões com Android Auto e Apple CarPlay. Em relação à segurança, esse carro aqui tem 6 airbags. Então no Kwid a combustão a gente tem 4, no Kwid elétrico 6 e no Duster, na Captur, na Oroch a gente tem 2. Pô, Renan. Aqui embaixo a gente tem a abertura, né? Não temos os controles de vidro aqui na porta, e sim aqui no painel, lado esquerdo e lado direito. Abrir e fechar as portas, alerta e o modo eco, que é um botão aqui também. Ar-condicionado manual, convencional. Aqui na parte de baixo, para você desligar o controle de estabilidade. Aqui, deixa eu ver se vai mostrar, o limitador de velocidade, que é bem aqui embaixo, que é o mesmo que você controla por aqui. E uma tomadinha 12 volts para você colocar um adaptador. Essa folha tá me incomodando aqui. Uma tomadinha 12 volts para você colocar um adaptador e carregar o seu celular. Um bom espaço para você colocar carteira, chave e tudo mais. Seletor, o câmbio seletor, já que a gente não tem marcha, né, no elétrico, você só põe D, N ou R, como eu já mostrei. E o freio de estacionamento poderia ser eletrônico, estilo Zoe? Poderia, mas voltamos para aquela do corte de gastos, para o carro ser mais em conta. Então, o freio de estacionamento raiz. O porta-luvas é daquele jeitão, né, aquele que desaba. Bolsinha do airbag aqui na parte de cima. E você vai reparar algumas rebarbas, né, típicas dos carros da Renault, principalmente quando a gente fala dos modelos de entrada. Mas é aquele simplão, né? Você tem aqui o computador de bordo, a multimídia que pode ser conectada ao seu celular, um ar-condicionado e é isso. Tá bom para você, para um carro de entrada? Para mim estaria. Aí a gente vai ter que depender aí do que você quer, do seu bolso e tudo mais. Lembrando, muito silêncio, porque o carro está ligado. Então vamos desligar para mostrar ali como é que é a parte de trás, de quem vai sentado ali atrás. Bora! Como estamos falando do Kwid e as dimensões são as mesmas, né? Como eu falei para vocês, 2,42 m de entre-eixos, não mudou muita coisa. Então, aquele espaço apertadinho, mas que esse banco está regulado para mim, né? Como eu falei, 1,67 m de altura, pouco espaço para os joelhos, mas tem que entender a proposta, é um compacto, né? Então, nós temos aqui pouquinho espaço, porta-revistas para os 2 ocupantes, porta-revista que já virou porta-tablet, que já virou porta-celular, né? Mas não temos o duto para cima, né? Então ele não tem muito espaço, mas não adianta, porque esse carro é homologado para 4 pessoas. Tanto é que não temos aqui o cinto de 3 pontos para esse ocupante e nem o encosto de cabeça. Então o Kwid agora, aqui no elétrico, 4 ocupantes, beleza? Então 2 encostos de cabeça, 2 cintos de 3 pontos. Interessante isso, né? Por que não mantiveram aqui? Caso precise, coloca mais um, né? Só mais uma vez a gente volta para aquele corte de gastos para esse carro custar um pouco mais barato. Fora isso, é isso. É um Kwid, é um carro compacto, não temos teto solar, não temos nem a luz que normalmente tem de cortesia, né? Para quem gosta de ler, não sei se a pessoa ainda lê. A pessoa ainda lê, não? Acho que não, e aqui não vai ler. Bora então, meus amigos, colocar os óculos aqui porque tá um sol para cada um aqui no autódromo. O autódromo já é um lugar quente por natureza, né? Peguei aqui a chave, canivete, coloquei essas 2 câmeras aqui para você ter uma noção. Como se estivesse sentado aqui ao meu lado, né? Então, ó, girei a chave, o carro dá esse alertinha. Já entrou o barulho aqui do ar-condicionado, porque, né? Como eu já falei, muito quente aqui. Então, vou até deixar ele no 2, para não atrapalhar tanto. Vou tirar aqui do nosso microfone. Você pode ver nessa câmera, né? Tudo plástico, tá, galera? Você tem essa dúvida? Sim, é um carro extremamente simples, até às vezes mais simples do que a versão mais completa combustão. Então, você não vai ter muito... O que tá falando aqui? Acionar o freio de mão. Beleza, vou colocar no neutro, D. Freio de mão de novo. Vamos de novo aqui, para tentar entender o que tá acontecendo. O que ele tá apitando? Vamos descobrir juntos. Entendi. Entendi o que era. Então, ó, galera, você sai aqui, silêncio total, ele já travou as portas. Você pode ver aqui também por essa câmera que você não tem mais a travinha, né?
de trancar aqui as portas da frente. Lá de trás você tem a travinha não, né? O pininho. Direção elétrica, isso faz o quê? Vamos fazer um pequeno slalom aqui, ó. Ela seja bem fácil de você manobrar o carro. Então, em relação à segurança, né? Controle de tração e estabilidade, 6 airbags, como eu já disse, então muito bom você ter essa segurança no Kwid. Já poderiam até colocar esses 6 no Kwid a combustão, não é mesmo? Direção elétrica bem suave, bem gostosa de guiar. Esse carro tem 65 cavalos de potência e 11 kgfm de torque. Então, ó, vou parar aqui. Vamos fazer como se fosse um 0 a 100, né? 0 a 100 não, 0 a 50, como eles dizem, que faz em 4,1 segundos. Então, estou aqui, vou deixar o ar-condicionado desligado rapidão e vou pisar no acelerador. 3, 2, 1. 50. 80. Chegamos aqui a 80 km por hora na reta aqui do cartódromo. Então, gostoso de guiar, com uma saída muito boa. Porque o lance é esse, né? Você tá aqui a 50 por hora, colocar o pé no acelerador e ele ter essa retomada, né? Eu tenho batido bastante aqui a cabeça no banco. Então ele ser ágil desse jeito, né? Pra cidade, isso é conforto. Lembrando, né, que ele é um carro tipicamente urbano, mas se você for fazer uma viagem curta, que caiba ali entre os 250 quilômetros, né? Ou até menos, se eu fosse você não viajaria tanto, não correria esse risco, porque no ciclo combinado ele vai gastar um pouco mais, né? Porque você vai estar o tempo todo ali atuando, né, com o pé no acelerador, não vai regenerar as baterias. Esse carro regenera, ok? Com a inércia, com o freio trabalhando, com essa distribuição de energia, né? Eu estava até falando com o Rodrigão ali que trabalha na Renault, ele comentou com a gente que às vezes alguém sai de São Paulo e vai para Santos, por exemplo, que só vai descendo, né? Nem acaba pisando tanto no acelerador e acaba chegando com uma autonomia maior do que saiu, porque o carro vai regenerando. Então, de fato, isso pode acontecer. Ele pode regenerar a ponto de você ter um aumento na autonomia, dependendo bastante aí do seu circuito, né? Claro. E da maneira que você conduz também. Se você ficar pisando o tempo todo, dando performance no carro, que não é um carro esportivo, apesar dele ter esse torquezinho, mas ele vai te entregar aí uma pequena diversão assim que você pisa, porque ó, você cola no banco, o torque do elétrico sempre é imediato, então você já tem isso de série nos modelos elétricos, mesmo no modelo mais barato. Vale lembrar, R$ 142.990 e você tem também à sua disposição 3 cores, branco, prata e essa aqui, cor de lançamento, verde Noronha. Noronha, não sei porque usaram Noronha, né? Remetendo aí, né? A Renault acaba mostrando bastante Noronha aí, principalmente na propaganda do Zoe, né? Mas pelo menos eles não estão cobrando taxa para usar essa cor aqui nesse carro. Porque lá em Fernando de Noronha você paga tudo, né? Mas é divertido. É divertido. Para carregar esse carro aqui, como eu falei que eu ia relembrar, né? Com aquela tomada que a gente tem ali atrás, com a tomada convencional, a tomada da cafeteira da sua casa, você vai carregar ele em 8 horas, em 9 horas, 8 horas e 57 minutos, até ali os 80%, para você conseguir ter um uso ok aí durante 2 dias, vamos colocar assim, 3 dias, depende da distância aí para o seu trabalho, né, para sua casa, da sua rotina. E num all box você carrega esse carro em 3 horas, então é um tempo muito rápido, né? Não estamos falando da ultra rápida, da carga mais forte, é num all box convencional. A gente abastece o carro e às vezes anda 1 semana, 2 semanas sem abastecer de novo. Lembra quando a gente tinha os Motorola, os tijolão? A gente carregava o celular uma vez no mês. Aí quando chegou os smartphones, a gente entendeu de que precisava carregar toda vez que fosse dormir. Toda oportunidade que tivesse, estava com ele na tomada para dar uma carguinha para ele aguentar um pouco mais. Com os elétricos, a mesma coisa. Você tem que criar o hábito de chegar em casa e colocar ele para carregar para usar no outro dia. É caro? É caro. Estamos falando de um Kwid, né? Mas para a gente entender o mundo da eletrificação, o que esse carro proporciona, 0 emissão, não temos mais gasto com combustível, cerca de 70% mais econômico em relação à revisão do que o Kwid a combustão. Então a revisão também é mais barata, é mais em conta. Tem que colocar tudo isso em xeque. Gostei. Parabéns à Renault. Faça um test drive. Você que está pensando em
Pô, tô tentando entrar nos elétricos, João, não sou aquele rico que está comprando o terceiro carro, o quarto carro da família, e aí pode experimentar o carro elétrico tendo ali um SUV e um esportivo na garagem. Você que é aquele cara que é fascinado pelos elétricos, você que é o vegano, que tem um pouco mais de grana e quer entrar nessa onda, eu acho que você tem que experimentar, fazer um test drive, sentir o que esse carro te dá, né? Pensar também no planeta. Podia ter um pouquinho mais de refinamento no interior? Podia. Podia ser a nova multimídia? Podia. Segurança? Tá ok. 6 airbags e todos os equipamentos aí, controle de estabilidade, de tração, beleza. E o preço também, claro, sempre vou brigar para ser mais barato. Queria esse Kwid aqui custando 100 mil reais? Queria. Mas tem coisa que é inviável, né? Baterias, toda a tecnologia embarcada que esse carro traz e também o nosso puxão de orelha como consumidor de poder ter um pouco mais por menos, né? Não é isso que a gente quer sempre? Então é isso. Meus amigos, se vocês curtiram esse Kwid, colocariam ele na sua garagem, comenta aqui embaixo. Por 142 mil reais, que carro você colocaria? Vamos fazer essa... Você tem um Kwid 100% elétrico à sua disposição, mas você estacionaria o quê? Vamos falar de 0 km, não coloca seminovo aqui não. Estacionaria o quê na sua garagem? Forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Kwid 100% elétrico. Cada vez mais os elétricos vão dominar nossas ruas e você tem que ficar por dentro deles também. Vamos terminar com o slalom, um pouquinho mais rápido? Tá feito. Forte abraço e até o nosso próximo encontro, galera. Fui! Não assim não, né? Mas vamos acelerar aqui. Já vamos entrar cheio aqui, ó. A 35, 50, 60, 70, 81, 85. Tive que frear ali, hein?